Olá! As consequências do fechamento das escolas por causa da pandemia do coronavírus foram tema de um debate organizado pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. Nós vamos conversar com a coordenadora da frente, que é a deputada Leandre, do Partido Verde do Paraná, sobre esse debate. Como vai, deputada? Tudo bem, prazer poder falar com vocês, principalmente nesse dia, sobre algo que é tão importante para nós, que são as crianças, né? Como elas estão vivendo nesse momento de pandemia. Deputada, e como é que as crianças estão experimentando a pandemia dentro de casa, né? O que os especialistas e os participantes do debate disseram sobre isso? A gente percebe que é uma via de mão dupla, né? Tanto as crianças que hoje vivem uma realidade diferente, mas principalmente os adultos que convivem com as crianças. A gente percebe assim que existem várias realidades. Primeiro, é uma oportunidade para muitos pais e filhos estarem mais próximos, inclusive eles ampliarem os vínculos, né? Assim, a gente promover esse vínculo familiar, fraterno, entre pais e filhos, mas, por um outro lado, a gente também sabe que tem muitas crianças que, num momento como esse, para elas não é uma experiência muito positiva, até porque são crianças que são negligenciadas, são crianças que são violentadas, são crianças que são abusadas, são crianças que, muitas vezes, estando ou na escola ou num projeto social, elas têm a oportunidade, além de ter garantido o seu desenvolvimento, também acesso à alimentação, a um ambiente mais seguro. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas crianças que dentro de casa sofrem os mais diversos tipos de violência. Isso é algo que também nos preocupa e também foi tema do nosso debate. Deputada, e no debate se falou sobre como atender essas crianças que estão nessa situação tão vulnerável. Nesse período fica mais difícil ainda fazer o atendimento, né? Sim, a gente percebe justamente a dificuldade que hoje o Estado tem de dar realmente o atendimento e a proteção para essas crianças, porque quando você tem um programa de visita domiciliar ou quando você tem uma criança que está frequentando uma instituição, seja ela uma escola, uma creche ou mesmo um programa social, você consegue identificar, muitas vezes, sinais de violência contra essa criança. E ela estando em casa e não tendo, por exemplo, o visitador, como é o caso do programa Criança Feliz, em especial aquelas crianças que vivem em áreas de mais vulnerabilidade, a gente percebe que essa criança muitas vezes fica ainda mais vulnerável. Então, dentro do debate, os nossos especialistas participaram, focaram sobre a questão do papel da família, a importância que tem para os pais poderem aproveitar esse momento também para fazer o estreitamento de vínculos e poder mostrar para eles o quanto que esse momento é importante para o futuro das nossas crianças, o quanto que essa vivência faz com que elas levem de experiências ao longo da sua vida, mas também a gente procurou trabalhar uma outra coisa que tem nos preocupado muito, que é a questão da saúde mental, seja ela da criança ou do seu cuidador, porque nós vivemos um tempo extraordinário, né? Ninguém, assim, pelo menos que a gente tem notícia, muito poucas pessoas dessa atualidade viveram em situações parecidas com essa. Então, é um momento extremamente extraordinário e excepcional que nós estamos muito mais aprendendo do que outra coisa. E o objetivo da frente é a gente poder, a partir de tudo isso, também tirar referências e aprendizados para que a gente possa usar isso ao longo, né, das nossas atividades, depois que tudo isso também puder passar, mas enquanto isso poder levar o mínimo de subsídio para que os pais, os educadores, os cuidadores possam também saber qual é a melhor maneira de lidar com as crianças hoje que precisam ficar a maior parte do tempo dentro de casa. Deputada, e para terminar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que a frente discutiu sobre a questão da escola, né, da aula online que está acontecendo para muitas crianças e, por outro lado, mais uma vez aí você tem a diferença entre as que têm acesso e as crianças mais vulneráveis, né, que não têm acesso a esse tipo de ensino pela internet. Como é que fica Isso, isso, deputada? isso foi objetivo, inclusive, de um convite que fizemos para o presidente da Undime, né? Então, para que a gente pudesse realmente discutir exatamente qual que está sendo a atuação da escola. Uma das coisas que a gente percebe que a maioria, né, dos especialistas, das próprias famílias, é a contrariedade que se tem de você fazer o ensino à distância para a educação infantil, porque ela requer uma habilidade muito, muito maior do que muitas vezes os pais estão preparados, justamente por essa falta de acesso e essa tremenda desigualdade que existe hoje no nosso país. Nós não podemos só pensar naquelas famílias que têm acesso à tecnologia
que tem os pais que também entendem, né, como cuidar de uma criança, como usar essas ferramentas de forma, inclusive, controlada, né, porque nós também não podemos usar hoje o computador como uma secretária eletrônica da criança, uma babá eletrônica, vamos dizer assim, a gente precisa medir tudo isso. Então, é algo que a gente se preocupa e não é numa primeira conversa, não é num primeiro debate que a gente vai conseguir dirimir todas essas dúvidas e constituir políticas públicas para que isso possa realmente ser enfrentado, que a gente vai conseguir superar. Mas a gente percebeu assim uma convergência no sentido de que não é o melhor modelo hoje você poder trabalhar com as crianças de 0 a 6 anos a educação fora da escola, né, de forma online. Agora, você pode sim preparar melhor os pais de como tratar essa criança, de como acompanhar essa criança, de como a gente poder aproveitar esse período que ele é crucial na vida dessa criança e que ele é passageiro. A infância, ela dura muito pouco e muito daquilo que você perde ao longo desse período, muitas vezes você não consegue recuperar. Deputada, e a Frente Parlamentar pretende fazer outros debates nesse período, virtuais como esse? Foi uma experiência muito rica, a gente percebeu um grande interesse da população em geral. Nós tivemos milhares de pessoas inscritas, pessoas que acompanharam, muitos especialistas, muitas pessoas da área, mas também muitas famílias acompanhando. E a gente percebe que é uma forma também de nós aproximarmos o conhecimento das pessoas, porque muitas vezes a gente fica limitado em trazer, embora a frente tenha muita credibilidade em convidar especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, a gente fica bastante limitado em trazer essas pessoas por questão de agenda, por questões financeiras, porque se torna caro você trazer, por exemplo, um especialista de outro país para falar sobre alguns temas que são de interesse da frente. A gente percebeu, através dessa experiência que fizemos pela primeira vez, o diálogos com especialistas de forma online, uma oportunidade para nós explorarmos ainda mais essa ferramenta, essa tecnologia e essa modalidade para que a gente possa reunir mais frequentemente e mais pessoas que venham agregar ainda mais no saber que a gente busca cada dia transmitir aos parlamentares e chegar cada vez mais próximo das pessoas. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Leandre, do PV do Paraná, que é coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância, sobre os problemas que a epidemia do coronavírus está trazendo para essas crianças. Até a próxima.